Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre o que o síndico pode fazer sem precisar passar por uma assembleia. Já demos diversos exemplos. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Como não? Volta lá e assista que tem bastante coisa interessante. E agora aqui já levantei várias bolas para a gente discutir. A gente tem a questão dos funcionários, pode mandar embora, não pode, valor influencia, mini mercado, benefícios, segurança, procedimentos, muita coisa para a gente discutir. Então você vem comigo. Estamos com dois síndicos profissionais de sucesso, Cristóvão Lopes e Ricardo Montu. Cristóvão, vou começar com você agora nesse segundo bloco. Quero mandar um funcionário embora, um porteiro que eu contratei, 6 meses depois, achei que ele não está rendendo. Síndico, posso dispensá-lo e pedir para a administradora arrumar outro para trocar, tem problema? Veja, demissão de um funcionário orgânico, né? O síndico ele tem a prerrogativa de cuidar dessa área. No entanto, é como estávamos conversando anteriormente sobre valores, né? O que vai impactar dentro da minha previsão orçamentária a demissão desse funcionário? Às vezes as pessoas falam, nós vamos demitir esse funcionário, vamos ter um desencaixe aí de 40 mil reais. Então vamos fazer a seguinte conta, 40 mil reais nós vamos ter um desencaixe, mas quanto que esse cara está nos rendendo? Será que se eu não mandar ele gastar 40 mil, eu não posso estar gastando 60 mil? Porque é um funcionário que, vamos imaginar, se eu tenho que mandar ele embora, ele deve ter algumas faltas, né? alguma debilidade, ou seja, não está faltando muito, está fazendo corpo mole, não está fazendo o seu trabalho direito, seja ele da parte de portaria, limpeza ou manutenção. Pior, né? Se for um porteiro, por exemplo, está deixando entrar qualquer um. Exatamente, quando está deixando... Não quanto tá fazendo... vale um assalto? Exatamente, quanto vale um assalto. Então, são coisas que é para se pesar e vai de acordo da realidade de cada condomínio. Mas vamos lá, um funcionário de 6 meses, valor baixo, rescisão 2 mil, bate no peito e troca e avisa com o conselho lá que trocou porque não estava rendendo. Agora um funcionário que teve um caso recente aqui, que o síndico me ligou, dei de exemplo, falou, Ricardo, eu estou com um problema, tenho que mandar um funcionário embora, o zelador, em torno de 100 mil reais. Não tenho dinheiro para mandar ele embora. É uma situação, não dá para se... É uma pergunta de $1 milhão essa, né? É um caso que, e aí juntando aqui, né, no caso, já trazendo o exemplo, no caso a gente chamou uma assembleia porque dependia de uma arrecadação extra. Sim, exatamente. Então não tinha dinheiro para se mandar embora, depende de uma arrecadação extra. A partir do momento que você depende de um recurso, você precisa, obviamente, chamar uma assembleia. Mas trazendo o Ricardo para a conversa, vamos dizer que eu tenho 100 mil reais em caixa, tá? Minha arrecadação em torno de 60 mil, então 50 mil, vai. Então seria o valor de 2 arrecadações. A lei diz alguma coisa sobre esse limite de mandar embora ou é mais uma questão ética de você chamar uma assembleia? Não, eu penso que deparou com essa situação, se você precisa mexer em recurso, seja ele ordinário, que está ali em sobra no caixa, ou mesmo no fundo de reserva, não se aconselha, não se deve fazer a apropriação desse recurso para direcionar sem que a Assembleia participe. Então, falamos de valor elevado, vamos chamar uma Assembleia. Se esse recurso foge àquilo que é ordinário, você não tem um fundo ali constituído especificamente, que é o que se recomenda para esses casos, constituir um fundo para verbas rescisórias, assim como você tem para 13º, etc., constitui um fundo. Se você tem funcionário orgânico, recomenda-se um fundo justamente para esse caso. Isso é perfeito. Aí você não tem esse fundo, você tem um fundo de reserva, que aí é para situação emergencial. Você não pode fazer uso daquele fundo de maneira indistinta, até porque é uma decisão que você precisa compartilhar. Então, a recomendação é que faça de fato. Preciso ressaltar uma coisa que você falou. O fundo para poder mandar a pessoa embora. Então, todo mês vai custar... O fundo de garantia faz o cálculo quanto custaria, custa R$200, por exemplo. R$200 todo mês. Lá, daqui a 20 anos, você tem lá os 100 mil reais para poder mandar embora e você não fica refém muitas vezes. Nesse caso,
eles tiveram que aguentar o zelador mais de 2 anos para conseguir aprovar, porque todo mundo, não, uma hora ele vai pedir ir embora, uma hora ele vai pedir demissão, uma hora não, quer dizer, não aconteceu e trazia vulnerabilidade para o condomínio. Então, essa receita que você vai guardando, ela é essencial para você não ficar refém. Mas aí, na sua opinião, vamos dizer, trazendo aqui para o caso, se tivesse essa receita, tivesse guardado esse valor de R$100 mil, eu poderia também fazer essa dispensa ou você aconselha mesmo assim chamar uma... Não, se o fundo foi constituído para isso, para que se indenize, para que você custeie indenizações, não vejo problema em você utilizar desde que você não tenha nenhum tipo de trava na sua convenção, né? Porque esse fundo foi constituído especificamente para verbas rescisórias, né? O que não se deve fazer é se utilizar de um fundo de reserva comum por uma despesa que não está necessariamente prevista. E você tem tempo suficiente para fazer uma assembleia, para definir se realmente... Porque muitas vezes esse recurso que está no fundo de reserva, ele pode ser aproveitado por uma pintura, pode ser aproveitado por uma obra também que seja necessária e que muitas vezes numa assembleia se dê um direcionamento diferente. Então, penso que seja irresponsável você direcionar nas próprias razões. Agora, voltando a dizer, se você tem um fundo especificamente para isso e as contas do funcionário demitido são devidamente alinhadas com profissionais competentes, com o jurídico, se está tudo ok, né? Então, o custeio pode ser feito porque aquilo é devido. Sim. Se ele é devido e você tem um fundo, não vejo problema. E você, já deu seu like, já seguiu o canal, já compartilhou, já comentou? Nos ajude a disseminar informação de qualidade e também você pode ouvir o nosso programa através das principais plataformas pelo podcast. Vamos falar um pouquinho sobre procedimentos, principalmente de segurança, né? Porque a gente sabe que a convenção precisa de 2/3, a gente sabe que o regulamento interno precisa de maioria simples para ser aprovada, mas muitas vezes o procedimento de segurança ele acaba fugindo um pouco até do regulamento interno. Ele tem alguma coisa, alguns colocam no regulamento interno, mas existem alguns procedimentos de segurança que são do dia a dia, qual que é o seu entendimento sobre procedimentos de segurança, se o síndico pode bater no peito, eu digo, né, sem passar pela assembleia, qual que é a sua visão nesse sentido? Olha, com relação a procedimentos, eu até falo, né? Existe o compliance que a gente tem que estar sempre atualizando, né? A tecnologia hoje veio para nos ajudar. Hoje nós temos câmeras, temos sensor de presença em alguns lugares, onde passa alguém, já dá um pop-up na tela, enfim. Então, esse tipo de procedimento, ele tem que caminhar junto com o regulamento interno que já existiu, que deve estar lá na convenção, que foi colocado, e você tem que fazer a atualização desses procedimentos. É claro que é muito importante para aqueles condomínios que têm funcionários orgânicos, né? Não digo terceirizado, já vem montadinho, né? Mas para os condomínios que têm funcionário orgânico de portaria, principalmente, o que acontece? É bom sempre atualizar ele com cursos, investir no funcionário. Porque se você investe no seu funcionário, obviamente o seu funcionário vai trabalhar com mais avinco, vai trabalhar com mais contente, pô, os caras estão me valorizando. Porque às vezes o cara fica escondido lá, fica esquecido, né? Ninguém nem sabe que existe, quem está lá dentro da guarita, ainda mais hoje que a guarita é toda fechada, blindada, com isso filme, eu não sei nem se vou usar um nome fictício, o seu José, quem é o seu José? Às vezes eu encontro o seu José na feira, não sei quem é, ele é o meu porteiro, ele é o meu segurança. Eu me sinto, no condomínio onde eu moro, eu me sinto até estranho, porque eu dou bom dia para um espelho, na verdade. Bom dia para o espelho, exatamente, dá bom dia para o espelho e você levanta a mão, você está dando um bom dia para você, mas você está se vendo, né? Você não sabe. E aí às vezes eu não dou, me sinto mal porque eu não dei, mas aí eu me sinto um idiota porque eu dei para um espelho, quer dizer, você não ouve, não tem contato, é uma coisa meio estranha mesmo. Perfeitamente. E se tratando de procedimento, em primeiro lugar, visar o conhecimento técnico do seu colaborador. Acho que isso aí é imprescindível. Ricardo, quero implementar melhorias para o meu condomínio. A moda agora é mini mercados, né? Mas tem outras tantas, feira orgânica, caminhão de carne, sei lá, padaria, quer dizer, tem várias coisas. E aí? Polêmico, bem polêmico.
Porque aí não é só uma questão de assembleia, que entendo imprescindível. É questão de você se utilizar ou mudar as características de um determinado ambiente, né? Então, quando isso é uma novidade, ainda discute-se bastante, mas a princípio você está pegando um espaço e está descaracterizando aquele espaço para utilizá-lo de uma outra forma. Então é importante não só a Assembleia, mas também um respaldo do departamento jurídico, se verificar também, ficar muito atento aos quórums para que isso possa ser aprovado. Às vezes o desejo de grande parte das pessoas é ter, mas é muito importante que o síndico, na hora de implementar, esteja atento aos quórums, porque isso pode lá na frente ser questionado por alguém que não seja muito afeto a esse tipo de mudança ou de inovação, e dizer, olha, eu não vejo, eu gostaria de usar esse espaço para outra coisa, isso não teve quórum para que pudesse ali estar. Então você pode ter o projeto retirado, removido, ter uma demanda judicial aí em jogo e ainda poder responder pessoalmente por eventuais problemas que aquilo tenha causado. Sim. Quer agregar, Cristóvão? Isso, eu tenho alguns condomínios que já tem esse espaço pronto, né? Eu tenho uns 4 condomínios que já vem com esse espaço beleza, espaço yoga, espaço não sei o quê. Então, nesse caso, que o doutor estava falando, de fato, temos que atentar muito sobre a alteração de destinação do espaço. Eu não posso simplesmente, num condomínio qualquer, onde não foi idealizado isso, né? Em nenhum momento, tanto pela uma construtora, ou mesmo até mesmo por uma assembleia ou algo parecido. Então, eu não posso chegar lá e colocar uma prateleira cheia de produtos lá de uma empresa XPTO, no qual vai fazer essa comercialização lá. Agora, aqueles condomínios que já têm o espaço pronto, né, colocar uma facilidade, né, para esse condomínio, não vejo problema nenhum. Desde que você coloque, e sempre, é que nem eu falei anteriormente, que eu gostaria de fazer sempre uma assembleia por mês, sim, até para se livrar de várias situações. Mas é um tipo de negócio, você coloca, você já fecha um contratinho com a pessoa que vai estar colocando esses produtos lá e fala, olha, eu não sei o que vai ser amanhã, se amanhã eu precisar tirar, você vai tirar no outro dia. E assim vai. Isso é uma coisa importante. A gente tem verificado já antes da pandemia, e com a pandemia isso tornou um pouco mais visível, que o judiciário tem dado mais poder aos condomínios, né? Tem dado mais poder de decisão, poder de convenção, sim, poder de decisão em assembleia, tem empoderado mais como pequenos núcleos que possam tomar suas próprias decisões. E lá atrás, uma coisa particular, a Elenídia, na época atual, a Eletromídia, criou, sim, aquele produto para o condomínio residencial. E tinha muito receio do condomínio residencial, porque a maioria das convenções estão escritas que não podem ter propaganda, esse tipo de coisa. E eu lembro que eu ajudei no processo isso, fiz parte, que eu gostei muito do produto e fiz parte de fazer dar certo isso da expansão. E das coisas que a gente colocou era a questão de, no contrato, caso fosse uma solicitação judicial, que não tivesse multa pro condomínio e que fosse o elevador ficasse perfeito rapidamente, que não tinha. Então, assim, eu acho que tem ganhado mais força essas questões de poder colocar um mini mercado, sim, ou coisa similar, sem precisar de uma aprovação com quórum de mudança de destinação, que seria impossível, né, praticamente, mas a questão contratual ela precisa ser muito bem feita. Óbvio, em assembleia, né? E depois uma questão contratual para que o próprio síndico se proteja e o condomínio também se proteja. Eu acho que a gente tem flexibilizado, a gente não, né? O judiciário tem flexibilizado, mas o condomínio precisa se proteger nesse sentido na questão contratual. Eu vou chamar vocês para as considerações finais, mas antes eu vou chamar o quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que acha que não precisa de uma consultoria jurídica, que tem o conhecimento para decidir o que pode ser decidido por você, ou pelo conselho, ou pela assembleia, com qual quórum. Síndico profissional ou voluntário tem que ter conhecimento, tem que trabalhar de maneira profissional. Mas, obviamente, que um advogado especialista no segmento condominial vai saber mais do que você, porque o síndico é generalista.
Então você tem que ter conhecimento de engenharia de manutenção, mas algo muito importante, você vai ter que contratar um engenheiro para te dar uma consultoria. Então tenha a humildade, por melhor que você seja, que mais conhecimento que você tenha, de ter embasamentos jurídicos para saber se a decisão pode ser sua, ou se tem que ter um aval do conselho, ou se tem que ter o aval da assembleia com qual quórum, e mesmo se for sua, bom senso, para ver se não é o ideal levar para uma assembleia, por mais que não seja obrigatório, ou para levar para um conselho, que aí eu já entendo que tem que ter uma gestão compartilhada com esse conselho. Então fica aí, fica o alerta, vamos ter conhecimento, profissionalismo e, acima de tudo, humildade para saber que consultores especialistas em cada área, nesse caso um advogado condominial, ele é crucial para te direcionar. Cristóvão, muito obrigado pela sua presença, prazer sempre muito grande ter você aqui, você sempre traz muita informação de qualidade. Muito obrigado, eu fico muito honrado mais uma vez em estar participando da pauta e estou à disposição. Obrigado. Ricardo, o mesmo, você aqui sempre agrega muito e você é duas frentes, como síndico e como advogado, também traz bastante informação, acaba sendo... São 3 convidados sempre quando você vem, porque vira 2, né? Síndico e advogado. Muito obrigado pela participação, agregou muito. Obrigado pela oportunidade. E fica aí a recomendação aos síndicos, que por maior que seja a nossa vontade de trazer melhorias, resultados, trazer um ambiente saudável e eficiente, é sempre importante estar atento às limitações da nossa atuação, né? Só as limitações que constam ali no Código Civil já dá bastante trabalho para a gente. Então, muito cuidado, muita atenção na hora de identificar as obras que se pretende colocar em prática e boa sorte e sucesso a todos. A todos. Para você, com certeza. Tá gostando do canal? Tá gostando do programa? Já curtiu, já compartilhou, já deu seu like? Nos ajude a disseminar informação de qualidade. Esse programa foi muito bom e o da semana que vem promete também. Vejo você semana que vem.